Bom dia, sou o professor Everson para mais uma aula de marketing de conteúdo. Pessoal, estão me ouvindo bem? Ótimo. Gente, como prometido, na última aula, eu trouxe um palestrante para vocês hoje e ele é especialista nesse conceito do marketing de conteúdo. O Álvaro, ele entende muito, muito, muito mesmo. Então, assim, ele tem anos de experiência. E eu acho que ele vai poder compartilhar muito conhecimento com vocês, vai poder ajudar vocês bastante nessa questão do marketing de conteúdo, vai poder dar algumas dicas para vocês, vai poder comentar algumas coisas de como era feito o marketing de conteúdo antes dessa questão da internet, da inserção dos influenciadores, que a gente viu também, né? Inclusive eu comentei com vocês que os influenciadores, eles é, acabaram que tomando, né, o lugar de muito artista famoso dentro dessa questão da divulgação do marketing de conteúdo, justamente pelo fato do custo, né? Porque, por exemplo, o Neymar da vida custa milhões. Um influenciador custa, sei lá, dependendo do influenciador, 30 mil, 10 mil, 15 mil. Então, eles conseguem fazer vários cortes com vários influenciadores e chegar a vários públicos. Eu vou passar para o Álvaro agora, para ele começar, para não se estender muito. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, pode levantar a mãozinha aí, perguntar para ele. Eu quero que vocês interajam também, podem fazer perguntas. Aproveitem bem ele, porque não é todo dia que a gente tem alguém do gabarito dele aqui, beleza? Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já... Tudo bem com vocês aí? Opa, tudo certinho. Fiquei sabendo que tem o Caio, o Arthur, a Mônica também, né? É, professor? A Mônica. Giovana, cadê a Giovana? Me falaram que a Giovana agita aí a galera. Tá certo? E o Caio e o Arthur são os dois da frente aí, né? Vocês dois aí. Legal, pessoal. Alegria receber vocês aí. Vocês de São... Não, receber não, eu que tô chegando ali. Agradeço vocês estarem me recebendo, tudo ali. E alguma coisa que eu não sei, Everson, tem professor lá também? Ou não? Fica uma professora mediadora. Ah, mediadora. Qual o nome da professora? Ah, não tá ali. Tá certo, então. Então, beleza, então. Então, valeu, pessoal. Vocês são turma de terceiro ano aí em Santa Fé, do curso de marketing, é isso? Ô, legal. E me conta uma coisa, por que que vocês resolveram fazer marketing? Legal, bacana, interessante. E vocês pensam assim, e é bem bacana vocês colocarem na cabeça assim, ter sempre isso. Por que que eu quis fazer isso, assim, sabe? Para vocês terem essa convicção assim e para batalhar cada vez mais para crescer cada vez mais, assim. Não digo especificamente e exclusivamente como profissionais, mas também como seres humanos, né? Que acredito muito que através dessa missão que vocês estão tendo, desse preparo dentro do ensino médio, já visando a graduação, tenho certeza que com o conhecimento de vocês vão colaborar muito aí com a construção de uma sociedade bacana, né? Ainda mais a gente conversando sobre um tema que, de certa forma, assim, é meio complexo, né? Porque a gente está falando de uma ferramenta, né? De uma ferramenta capitalista, né, que visa vender, mas a gente pode ter a gente deve, né, ter a questão ética também dentro da nossa profissão de como a gente deve atuar, né, de como a gente deve fazer esse nosso trabalho, né? Então, por isso até que daí o professor Everson me convidou para vir conversar com vocês, né, sobre essa produção de conteúdo, né, que tem uns que, por exemplo, a gente sempre fala de marketing de conteúdo, eu gosto de trabalhar mais a palavra comunicação de valor. A gente oferecer valor, a gente oferecer propósito através da nossa comunicação. Por isso que eu gosto de trabalhar, fazer essa questão por exemplo,
Você pode até pensar, ah, não, é só uma mudança de termo. Não, eu acredito que traz mais uma abertura maior e uma questão assim, tipo, da gente oferecer o valor oferecer a palavra valor para essa comunicação, para que essa comunicação se torne algo mais amplo e algo mais oferecendo mais valor, oferecendo mais ética e oferecendo mais assim propósito para o nosso público final, que é o nosso cliente, determinar em qual determinado produto for, né? Seja um produto, seja um serviço, né? Então, trazendo, né? Começando a nossa fala aqui, a prática histórica, né? Vocês conhecem esse boneco aí que tá segurando esse livro aí? Não conhecem? Conhece? Isso mesmo, isso mesmo. É da Michelin, que é aquela marca, né, de pneus. E não sei se vocês assistiram os Caça-Fantasmas, né? Esse boneco também aparecia no Caça-Fantasma também, tanto lá o dos anos 80, que fui eu que assisti, como esse de alguns anos atrás, que vocês também foram no cinema assistir ou pegaram depois no streaming, tudo aí para assistir. Tá? Então, o que acontece? A prática histórica desse marketing de conteúdo, das primeiras vezes que a gente viu o surgimento dessa forma de comunicação com o cliente, com o público final das marcas, a gente traz a história desses dois casos aqui. A gente vai lá para o 1895, que é a revista The Furrow, né? Que é criada por qual? Pela fábrica de equipamentos a John Deere, que é uma fábrica de trator, fábrica de colheitadeira. Então, por exemplo, aqueles que estão mais habituados com o campo, com a agronomia, com a produção agrícola, já viu essa marca, né? Então, lá atrás, né? Lá atrás, você veja assim que em 1895, já faz muito tempo, eles resolveram produzir uma revista, né? Produzir uma revista que oferecesse o quê? Dicas sobre o mercado agrícola, sobre o mundo agrícola, né? Ao invés de oferecer o que um catálogo de produtos, a revista trazia o quê? Dicas sobre agricultura e gestão de negócios rurais para fazendeiros. Então você veja assim, o que? O objetivo era ajudar a audiência e não vender literalmente. É isso que vem a ser o marketing de conteúdo, isso que vem a ser essa comunicação de valor. Você vender sem estar vendendo, oferecendo algo a mais do que exclusivamente um produto ou serviço, mas você está mostrando para o seu público assim o quanto você está preocupado com ele, oferecendo algo mais, oferecendo de fato o que ele está realmente precisando. Por exemplo, ao invés de você falar assim, compre um trator, compre uma colheitadeira, você vai mostrar uma reportagem falando para ele o quanto que tendo uma colheitadeira de determinado tamanho fazendo isso, ao invés de você levar um mês para fazer uma colheita, você vai levar 3 dias fazendo aquela colheita. Então, por exemplo, através de uma reportagem assim que isso que faz se transformar mais num valor, né? Mais num valor do que única e exclusivamente na venda. E o Guia Michelin, que foi lançado em 1900 pelos irmãos Michelin, que é o fundador da empresa de pneus, né? Da empresa de pneus, e a Michelin tá aí, né? Tá na Fórmula 1. Se você for ver no carro dos seus pais, assim, muitas vezes é o pneu Michelin. Então você veja assim que é uma empresa mais do que centenária, mais de 100 anos, assim. E lá atrás, quando estava tendo advento, assim, por exemplo, a sociedade, principalmente nesse caso aqui, a sociedade americana, estava não deixando, porque até hoje a malha ferroviária deles é muito grande, mas deixando única e exclusivamente a rede ferroviária para ter a rede rodoviária também. Por exemplo, era preciso fomentar o quê? Para ter estradas e vender pneus, né? Vender pneus, porque agora, por exemplo, não ia ser só um trem para levar todo mundo, mas sim milhares de carros para levar aquele mesmo tanto. Então, o que eles fizeram? O que eles propuseram? Qual que foi a ideia deles? Vamos construir uma revista para fomentar o pessoal viajar. Sabe? Conhecer hotéis, conhecer restaurantes, por exemplo, conhecer determinados pontos turísticos. E essa revista fazia o quê? Que a pessoa tivesse, né?
visse vontade, encontrasse interesse de viajar. E se precisa viajar, você vai viajar de carro, precisa o quê? De um bom pneu. Tá? Então, daí ali eles ofereciam as dicas de restaurante, dicas de hotéis, sabe? Qual era o melhor caminho para ir. Então, você, com o guia Michelin, você ia vendo assim, por exemplo, eu quero conhecer, vamos pegar aqui no caso do Brasil, eu quero conhecer Gramado, né? Quero conhecer Gramado no Rio Grande do Sul. Qual que é o hotel? Vai ter lá o hotel XY, dizer que é bom. Eu vou almoçar onde? Em tal lugar. Aonde que eu vou ter o café colonial, né? Determinada loja. Aonde que uma fábrica de vinho que eu possa comprar vinho para trazer para minha família. Tudo nisso tem no Guia Michelin. Tudo isso tinha do Guia Michelin. Então, por exemplo, você cria valor para a tua marca sem a necessidade de estar vendendo. Pneu 290, sabe? 4 pneus por R$ 1.000. Não, você está vendendo o quê? Um estilo, um jeito de ser. Você está criando uma percepção assim que a marca, além de querer de vender, está oferecendo algo de valor, que é justamente isso. Então você veja, por exemplo, vocês que são acostumados com os influenciadores de agora, por exemplo, sei lá, pega a Virgínia Fonseca, dando um exemplo do caso da Virgínia Fonseca. Ela faz a mesma coisa que a Michelin. Quanto será que a Virgínia Fonseca cobrou do copo Stanley para estar lá na CPI com aquele copão dela lá? Deve ter sido um monte, né? Deve ter sido um monte. Porque esses influenciadores, todos os movimentos deles são tudo capitalizados, né? São tudo monetizados, como vocês já conhecem assim. Mas só que tem um diferente dessa época aqui com a época agora atual. Por exemplo, nessa época, o Guia Michelin ia lá no Hotel XYZ, ia lá no restaurante da Dona Thelma, por exemplo, mas ele ia como cliente oculto. Ele nunca dizia, eu sou do Guia Michelin. Porque o que acontece se falasse que era do Guia Michelin, eles iam oferecer a melhor comida possível, né? Então, por isso que o cliente oculto, nesse caso do Guia Michelin, era fundamental, porque ele oferecia o que? A verdade. Por exemplo, se a gente for pegar aqui, daí não é marketing de conteúdo, mas aí é jornalismo, se vocês conversarem com o pai de vocês, eles vão lembrar da época que a revista Quatro Rodas, da Editora Abril, era muito forte. Ela existe ainda. Não é tão forte como é agora, como não é mais forte agora na atualidade. Mas, por exemplo, a revista Quatro Rodas, quando alguma empresa lançava um carro, lá, por exemplo, vamos lançar lá o Chevette, dando um exemplo do Chevette. Eles iam e compravam um Chevette, né? Numa loja, sem falar que eles eram da Editora Abril. Para quê? Para eles iam testar de verdade aquele carro até, por exemplo, ver se tem problema, tudo. Porque senão a empresa oferece o de melhor para a empresa para fazer essa análise. Por exemplo, se a gente for pegar o que existe agora, por exemplo, na Rede Globo, o Auto Esporte, aqueles carros ali que são os melhores das empresas. Não existe ali o cliente oculto, né? Então você veja assim qual que é a diferença, por exemplo, com os influenciadores de agora, como a Publi ficou institucionada, né? Por exemplo, institucionalizada. Por exemplo, a Publi, eu vou lá numa determinada sorveteria, mas eu estou recebendo daquela sorveteria, claro que eu vou falar bem, eu nunca vou falar mal, né? Então você veja que tem as duas percepções, né? Mas o marketing de conteúdo que a gente está conversando aqui, ele não é uma ferramenta de jornalismo, né? Ele é uma ferramenta de comunicação, que, por exemplo, o jornalismo faz parte desse grande guarda-chuva que é a comunicação, e que a comunicação faz parte de todo esse mix de marketing, né? Que, como vocês aprenderam, que tem o produto, que tem o ponto de venda, que tem a distribuição, e daí também tem a comunicação dentro desse mix do marketing, né? Então, e trazendo agora para os dias atuais, né? Por exemplo, para a gente trazer esse termo do marketing de conteúdo, quem que cunhou, né? Que é considerado, vamos dizer assim, é acreditado a ele, o pai do marketing do conteúdo moderno é Joe Pulizzi, que ele é fundador do Content Marketing Institute.
Sabe? Então ele é, assim, tipo assim, ele é considerado o pai do marketing de conteúdo moderno, esse que surgiu a partir dos anos 2000, porque a nossa internet, vocês nem estavam nascidos ainda, mas eu já estava assim, apesar de eu não ser um nativo digital como vocês, né? Eu não sou um nativo digital como vocês. Eu nunca sei quais são eu não consegui guardar ainda quais são as nossas gerações, né? Mas eu vou buscar aqui para, cadê? Eu fiz uma pergunta até para o Meta, né? Para a Meta aqui, para a inteligência artificial da Meta. Eu sou da geração X. Eu nasci em 1972, né? A geração X é de 65 a 84. E vocês, eu acho que vocês são alfa a partir de 2010. Quantos anos vocês têm? Mais ou menos? Então vocês são os geração Z e também o geração alfa, né? Então, geração alfa, então, que são o, a geração de vocês. Então, como eu estava dizendo, eu não sou um nativo digital, mas estou pegando a minha água aqui, por isso que eu saí. Será que eu ponho aqui? Pode pôr? Tá. Eu não sou um nativo digital, mas nunca me fechei para as novas tecnologias, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente nunca pode se fechar para as novas tecnologias, mas também tem um outro contraponto. A gente não pode ser refém das novas tecnologias também. A gente tem que ter, como Aristóteles, lá antes de Cristo, que vocês estudam nas aulas de filosofia, ele dizia o quê? A virtude do equilíbrio, a virtude está no meio. Então a gente não pode nem exagerar de usar as redes sociais, as novas tecnologias, sabe? E nem também ser alheio às novas tecnologias. Por exemplo, com certeza a avó de vocês aí não usa a Pix. Tem que usar Pix, não tem como não usar mais. O meu pai não usa Pix, ele não tem nem aplicativo no celular dele. Daí o que acontece? Vai ter que ir no banco, claro, é uma cultura dele, ele gosta de ir no banco, ele gosta de ir na lotérica, pagar o boleto, tudo assim. Mas não, se tivesse um aplicativo do banco, seria mais fácil, agilizava a vida dele, né? Então por isso que eu gosto sempre de frisar. Nem 8, nem 80, a virtude está no meio, o equilíbrio, da gente ter que use as novas tecnologias, mas sem ser refém das novas tecnologias, sabe? A gente sempre tem que lembrar e falar quem que é o dono de quem que é o verdadeiro dono de quem. Eu uso as novas tecnologias, as redes sociais, não elas me dominam. Tá? Não elas me dominam, porque vocês veem o que está acontecendo nos dias atuais. Ano passado, o termo do ano da Universidade de Oxford, do dicionário de Oxford, justamente o que? O brain rot, que é o cérebro podre. E por que esse cérebro podre surge entre nós? Devido a isso aqui, ao uso excessivo das telas, sabe? O uso excessivo, mas o uso excessivo. Porque o que acontece? A internet, as redes sociais, as novas tecnologias, elas são igual a faca. A mesma faca que faz o alimento, que corta o alimento, é a faca que mata. Sabe? Então o que acontece? É o jeito que você usa. Então eu comecei a usar a internet ali por 96, 97, quando ela surgiu assim para todos nós aqui no Brasil, como internet doméstica, e lá atrás, vocês não conhecem, mas é um registro histórico, a gente não tinha essa facilidade, a gente tinha que se conectar pelo telefone, que fazia aquele barulho assim, e era uma fortuna. Então aí a gente só entrava depois da meia-noite. Com certeza todos os professores que estão aqui junto comigo já fizeram a mesma coisa, a mesma coisa. E naquela época era muito difícil produzir o conteúdo, muito difícil. Inclusive eu participei, olha só, no ano 2000, de um evento assim falando sobre o jornalismo em vídeo nas redes sociais. E era muito difícil nessa época fazer jornalismo em vídeo, porque quanto mais você tinha de execução o teu vídeo, mais você gastava. Sabe? Então, por exemplo, você gastava tipo R$1, vamos dar um exemplo assim, R$1 por exibição. Imagine se o teu vídeo acontecesse igual acontece com os vídeos, por exemplo, o vídeo do Felca agora, sabe? R$42 milhões para pagar.
sabe? Não existia o YouTube veio anos, um pouco de anos depois, assim. Então, por exemplo, sem mais esse custo. Então, você veja assim como que a modernidade vai surgindo e a partir do ano 2000, né, que vem o Joey Pulis trazendo fazendo esse marco histórico e ele sendo considerado, acreditado a ele como o pai do marketing, do marketing de conteúdo moderno. Porque o que foi? Ele foi um dos primeiros a definir, a sistematizar essa abordagem, mostrando às empresas como usá-las de forma estratégica e mensurável na área da internet. Então você veja que nós estamos vivendo, por exemplo, vocês estão acompanhando com certeza através da Rede Globo, que a Rede Globo, né, a Globo em si está fazendo 100 anos, sabe? Está fazendo 100 anos. Então lá atrás, né, quando o Irineu Marinho fundou o jornal O Globo, né, ele tinha noção de como fazer um jornal, porque nos Estados Unidos já tinha acontecido o boom dos jornais impressos. Lá os jornais ali eram considerados 1 centavo, era um estilo assim que você comprava por 1 centavo os jornais lá dos Estados Unidos. Então, quando o Irineu Marinho, lá em 1925, funda o Globo, ele já tem uma noção do que é o jornal impresso. Só que daí vem surgindo as novas tecnologias. Surgiu o rádio. Pô, ali nos anos 20, entre o 20 e o 30, como se faz rádio? Surgiu a televisão nos anos 60. Como se faz televisão? E agora, no final dos anos 90, surgiu a internet comercial, a internet domiciliar. E como se faz? Como se faz internet? Não sei. Você sabe? Todos nós fomos aprendendo, por exemplo, que como lá no século passado, nos Estados Unidos, já existia essa possibilidade de fazer o jornal. Já tinha, eles aprenderam. E como que surgiu o jornal? O jornal surgiu justamente como um panfleto. Como um panfleto de vender o tônico capilar, de vender a comida, de vender isso. Só que daí eles viram que é o seguinte, pô, não dá para ser só um panfleto, sabe? Exclusivamente um panfleto de vendas. A gente tem que colocar alguma coisa dentro. A gente tem que falar de algo. Pô, vamos falar da Câmara dos Vereadores, vamos falar da Prefeitura, vamos falar do jogo de futebol americano que aconteceu. Então você veja assim que aí surge, não é um marketing de conteúdo, mas já é o que, por exemplo, não dá para ser exclusivamente colocado os preços dos produtos. Vamos ter que colocar algo também para dar o que? Interesse para o público. Então você veja que desde lá de trás vem acontecendo essas novas tecnologias e a gente vai aprendendo. E ali, no final dos anos 90, começo do ano 2000, e aí eu trago para vocês que vocês não viveram isso, na virada de 99, 2000, claro que tem, né, as profecias de Nostradamus, que eu não sei se vocês conhecem, mas que o mundo ia acabar. Mas o mundo não acabou. Mas foi o desespero total da humanidade, que todo mundo achava que na hora que passasse de 99 para 2000, o mundo ia parar, porque a gente não tinha programado em 4 dígitos as datas, sabe? Era 1999, então não tinha como, era o 999, não tinha o 2000, assim, não tinha o número que passava para o ano 2000, todo mundo achou que ia parar, mas não parou. Né? Mas, só, por exemplo, a gente foi aprendendo, cada momento histórico a gente vai aprendendo. Então, nesse início dos anos 2000, quando surge a internet domiciliar, a internet comercial, acontece a mesma coisa. A gente pode usar as novas tecnologias e oferecer algo a mais. Aí que surge, dentro desse conceito, né, do Pulitzer, o que é esse conceito do marketing de conteúdo, né? E por que trabalhar, né, com comunicação de valor? Por que trabalhar com marketing de conteúdo, né? Eu, assim, até por uma questão ideológica, eu, por ser jornalista, gosto mais de trabalhar o termo comunicação de valor do que marketing de conteúdo, assim, porque eu acho que quando a gente coloca o marketing de conteúdo... Mas isso é um pensamento meu, tá? Não significa que é do professor Everson, não significa que é o pensamento de vocês, assim, que eu acredito que a gente colocando de comunicação, usando o termo comunicação de valor, a gente vai oferecer de fato o que nós estamos querendo fazer,
que é oferecer algo de valor para você, não exclusivamente a venda do nosso produto ou serviço. E por que essa estratégia funciona? Por quê? Porque essa estratégia cria relacionamento, gera confiança e posiciona a sua marca como autoridade, como autoridade. As pessoas compram de quem confia. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo. Me diga uma coisa. Na hora que você precisar de um restaurante bom aí em Santa Fé, para quem que você vai pedir uma indicação? Tá. Mas você falou também que você ia pedir pro Caio, isso? Então, e por que que você ia pedir pro Caio? Isso aí. Então, por exemplo, você viu que você confia no Caio, sabe? E você falou outra coisa também, sabe? Você falou porque ele vai em bastante lugar. Então ele tem autoridade, sabe? Então você veja assim que é isso que nós temos que transformar. Isso que nós temos que transformar assim vamos dizer assim, como nós estamos aqui entre profissionais assim, por exemplo, você vai ter um determinado cliente, sabe? Você vai ter um cliente e é através dessa tua prestação de serviço, o que que você vai fazer? Transformar o produto do teu cliente desse mesmo relacionamento que você, o Arthur e o Caio construíram, porque você confia e o Caio tem autoridade para dizer, ó, vai comer no restaurante da Dona Telma, que lá vale a pena, a comida é caseira, isso, tem uma picanha, tem camarão, etc e tal. Então o que que acontece? É justamente isso que dentro desse marketing de conteúdo a gente faz, assim, criando relacionamentos, gerando confiança, porque posiciona a sua marca, a nossa marca com autoridade. É isso que nós vamos fazer. Por exemplo, a gente tem que construir que essa nossa marca se torne uma amiga, se torne uma amiga das pessoas que a utilizam dela, né? Porque o que que vem a ser? É a arte de atrair o público. Então é isso como a gente está falando, a arte de atrair o público. Não é sobre vender, sabe? Não é sobre vender exclusivamente. É sobre ajudar. É a estratégia de criar e distribuir conteúdo valioso para atrair e manter um público-alvo, transformando em cliente. Sabe? Você conversar com essa pessoa. Por exemplo, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo de um esporte que vocês gostam. Vocês gostam de skate? Qual que é o esporte que vocês gostam aí? Opa, basquete? Caramba. E quem mais aí? A Giovana gosta do quê? Dormir? Você falou isso? Foi a Giovana que respondeu mastigar? Nossa, então vamos fazer uma. Então, o teu negócio é fazer uma revista de culinária. Então, olha só, então já que a Giovana gosta, né? Já que a Giovana gosta de cozinhar, né? De cozinhar não, de mastigar, né? Não é de cozinhar, é de mastigar, né? Então, por exemplo, ela quer já, né, Giovana, você já quer o produto pronto só para mastigar, né? Então, por exemplo, vamos fazer assim, vamos pegar no caso a empresa România, que é uma empresa de massas, né? Uma empresa de massas. Então, por exemplo, pegar assim, imaginar um briefing assim, vamos trabalhar com a România, para atender um público, uma persona que é igual a Giovana, que gosta de mastigar. Qual que é a tua comida preferida, assim, em massa, Giovana? Oi?
Pizza? Opa, então beleza, pizza. Então, por exemplo, o que que acontece? Nós vamos usar as redes sociais, né? Estamos trabalhando a Romanha, daí o que que acontece? A gente não vai assim, tipo, falar que a nossa massa de pizza que eles vendem é aquela massa de pizza pronta, né? Sabe? Daí, por exemplo, a gente não vai falar que custa R$ 9,90. A gente vai fazer um post, no caso assim do Instagram, a gente vai colocar no nosso blog assim, como fazer uma pizza de 4 queijos saudável, sabe? Então, por exemplo, a gente vai oferecer, daí o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer um vídeo, a gente pode colocar a receita. Então, essa daí a gente não está vendendo, mas a gente vai lá na hora assim, ingredientes necessários, uma massa pré-pronta de pizza da România, se for calabresa, 50 gramas de linguiça calabresa, tanto de queijo e tal. Então você veja assim que você oferece algo mais, não é sobre vender, mas é sobre ajudar. Eu vou ajudar a Giovana a fazer a pizza que ela gosta, sabe? Então é isso que é isso daí que é o marketing de conteúdo, é a estratégia de criar e distribuir conteúdo valioso para atrair e manter um público-alvo, transformando ele em cliente. Então, isso que a gente vai, por exemplo, vai mimando o nosso cliente. No caso, assim, por exemplo, no caso do Arthur que gosta de basquete, né? Se eu tivesse uma loja de esportes, se eu tendo uma loja de esportes e trabalhando com uma loja de esportes ali em Santa Fé, para eu atrair, por exemplo, claro que eu tenho que ter uma persona assim, senão eu acabo falando com todos, mas também se você tiver condições, se a tua empresa tiver condições de conversar com inúmeros públicos, tudo bem. Mas, por exemplo, agora eu quero conversar com o Arthur que gosta de basquete. Sabe? Eu não vou falar que a bola de basquete está custando R$ 129,90. Sabe? Eu vou aqui colocar ali, por exemplo, como vou fazer assim, tipo, sei lá, uma entrevista, fazer uma reportagem falando sobre o basquete, como se iniciar no basquete. Então daí eu entrevisto o Oscar ou procuro alguma matéria do Oscar, que é o grande nome do basquete, e trago também um exemplo próximo de vocês aí, alguém que já está jogando os jogos escolares, os jogos abertos, como que você faz, tudo assim. E daí aquela coisa, como que você treina basquete? Então, se para treinar basquete, você precisa de uma bola, você precisa de um tênis, um cano alto que segure bem o teu tornozelo, porque na hora que você voa, na hora que você aterriza, não torça o teu pé. Tá? Então o que acontece? Eu vou oferecendo o que você precisa para jogar basquete em Santa Fé. Além da bola, é claro, uma quadra. Você precisa ter um calção largo, você precisa ter uma camiseta que você tenha uma transpiração legal, um tênis reforçado, atadura no pé para você não virar o pé, porque é uma coisa constante no basquete, você voar, voltar e virar o teu pé. Então você veja que a gente colocando esses detalhes dentro da nossa, dentro dessa nossa, entre aspas, venda, a gente vai oferecendo o quê? Um conteúdo de valor para essa pessoa. Que daí ela fala, pô, eu preciso fazer isso. Por exemplo, eu gosto de corrida de rua. E eu uso só tênis de corrida de rua, sabe? Eu tô agora com tênis de corrida de rua, sabe? Mas aqui no lance nesse momento é porque eu gosto do conforto, sabe? Mas lá atrás, quando eu comecei a correr, tipo, felizmente eu não cometi nada de errado, igual vários amigos meus cometeram algo de errado. Quando eu fui começar a correr, eu fui atrás, por exemplo, justamente de informação. Justamente de informação. Por exemplo, o canal era o canal Ativo. Ativo era o canal que era um blog ali, oferecendo tudo que tinha. Ele era ligado a uma marca, agora eu não me lembro, né, qual marca era, sabe? Mas no caso aqui em Curitiba, vou pegar o exemplo que tem a loja Pro Correr, que eles trabalham muito com esse tipo de conteúdo. Então eu lendo ali as matérias, eu descobri que tem um pé que é para um lado que é supinado, tem um pé para dentro que é pronado, tem a pisada neutra, sabe? Daí eu fui atrás, fui lendo e descobri que a minha pisada é neutra, eu preciso de um tênis desse jeito, porque o que acontece? Felizmente eu nunca me lesionei, sabe? Porque eu tive as informações, já diferente de amigos meus que começaram a correr com All-Star, e não dá para correr com All-Star, sabe? Então você tem que correr, até porque, por exemplo, não dá para a gente se comparar
os etíopes, né, ali, os quenianos que correm descalço desde criança, né? Então ele já tem até a planta deles do pé ali já preparada para isso. Nós não temos, a gente se lesiona. Sabe? Então o que acontece? A gente vai sabendo tudo disso através do quê? De um conteúdo que alguém nos ofereça. Sabe? Então você veja aqui a possibilidade do trabalho de marketing de conteúdo dá tanto para uma empresa como a Michelin que é uma empresa multinacional centenária, como também uma loja de esportes em Santa Fé, oferecendo esses detalhes para você o quê? Dar os teus primeiros passos e continuar. Então, por isso que é a validade, por isso que é a relevância e o grande valor que é oferecido para a audiência, que é justamente isso. Você não está falando em vender, como coloca aqui, não é sobre vender, é sobre ajudar. É sobre ajudar. Esse que é o nosso grande propósito dentro do marketing de conteúdo, né? E quais são os pilares da estratégia desse marketing de conteúdo? Como vocês já estudam há muito tempo, nesses 3 anos que vocês estão dentro do curso, né? Que é o planejamento, a criação, a distribuição e a análise. Planejar. Nessa semana eu vou falar de corrida de rua. Na outra semana eu vou falar de basquete. Na outra semana eu vou falar de Kings League. O Arthur e o Arthur e o Caio gostam do Kings League aí? É. Mas vocês conhecem, né? Conhecem esse campeonato, esse jeito novo de jogar futebol? Conhece? Oi? Nunca ouviu falar? É um jogo louco. Eu não gosto, sabe? Mas é um jogo de futebol diferente que quem inventou foi o Piqué, né? O jogador espanhol, o ex-marido da Shakira. E quem tem um time aqui no Brasil o nome do time é Fúria, é o Neymar. É um jogo de futebol que começa com uma bola que cai de cima, sabe? E daí vem começa 1 contra 1, daí 2 contra 2 e vai acontecendo. Não sei como que termina, sabe? Mas, por exemplo, olha só, a gente faz, dentro dessa loja da Santa Fé, a gente faz esse planejamento. Veja só, falamos na primeira semana de basquete, na segunda semana a gente fala de corrida de rua e na terceira semana a gente fala de Kings League. E daí o que acontece? É um assunto novo, ninguém sabe, o que é isso? Daí a gente faz a reportagem mostrando que foi o Piqué que inventou isso no mundo, que daí o Neymar montou um time que ganhou esses dias, tal, eu não sei o que foi campeão brasileiro e conta assim. E daí nesse caso, e como que faz para jogar a Kings League? Sei lá, eu estou dizendo hipoteticamente. Por exemplo, tem que ter uma bola diferente, não é aquela bola de futebol que a gente está acostumado, que a gente joga no campo, no Futebol Society. Então, daí dentro dessa matéria a gente vai oferecendo, para jogar esse futebol novo aí da Kings League, precisa dessa bola, precisa desse tênis. E aonde você encontra esse tênis? Na Santa Fé Esportes. Sabe? Então, você veja assim, como que é essa questão. E daí, como até o professor Everson falou, que antigamente, quando a gente tinha exclusivamente os meios de comunicação de massa, a gente tinha que contratar grandes nomes da nossa sociedade, assim, tipo as grandes celebridades. Por exemplo, se eu quiser hoje atingir todo mundo, para minha marca, eu vou contratar quem? Eu vou contratar o Cauã Raymond, vou contratar a Débora Bloch, vou contratar todos aqueles a Thaís Araújo, que está na novela também, e faz propaganda para Vivo. Então, era exclusivamente esses grandes nomes, mas agora o que acontece? Eu posso identificar um influencer da região de vocês, né? Ou de Santa Fé, ou da região aí, da macro região de vocês, para fazer esse post, esse publi, né? Então, que venha a ser também um marketing de conteúdo. Então, tudo isso está dentro do planejamento. Tudo isso está dentro do planejamento, desse nosso planejamento. E aí vem a criação. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um blog? Nós vamos fazer um vídeo? Como que a gente vai fazer esse vídeo? Tá? A gente vai fazer no celular? A gente vai usar uma câmera de 6K? Não precisa, né? A gente vai usar daí a gente vai se montando, assim, por exemplo, fazendo aquela conta. Quanto de dinheiro que a gente tem para investir, né? E quais são as nossas necessidades, e encontrar esse meio termo. A gente chega à conclusão que dá para produzir o nosso material com o nosso
o nosso telefone, não precisa ser um iPhone, vai ser um Samsung. Então, vamos fazer toda essa criação. Como que a gente vai editar? Qual que é o programa que eu vou usar? Vai ser o Premiere? Vai ser o Movave? Quanto que custa? Tal. E vai indo, sabe? Outra ferramenta também desse marketing de conteúdo que acontece muito assim na China é fazer essas lives aqui, eu mesmo vendendo o produto aqui, sabe? Que acontece, isso daí acontece muito na China, acontece muito no Japão, essas lives tipo agora, eu falando para vocês, ó, tem esse aparelho, etc e tal, vamos. Acontece muito, as empresas estão fazendo esse tipo de trabalho lá. Então você veja que dentro dessa criação, a gente tem que ver todos esses detalhes. Quem que vai escrever? Como que a gente vai escrever? Porque aquela coisa, a gente não pode só pensar em inteligência artificial. A gente tem que usar a inteligência artificial, mas não de uma maneira, por exemplo, única e exclusivamente. A gente tem que usar ela como assistente. Oi, pessoal, bateu o sinal agora para o intervalo, né? Isso, né? Então, eu vou continuar com vocês depois do intervalo, tá? Para a gente concluir os nossos estudos aqui, tá bom? Bom intervalo para vocês lá. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Tudo bom, Simone? Pessoal, o Álvaro ele já só deu uma saidinha e já volta para dar continuidade na palestra, tá? Só para reforçar uma coisa, eu já encaminhei para Simone, acho que ela já deve ter visto as notas de vocês, tá? Aí eu tentei não deixar ninguém com nota muito baixa. Eu vou deixar. Aí é com a Simone, ela que vai lançar para vocês. Mas pro próximo trimestre, daí eu vou cobrar um pouco mais, tá? Para esse terceiro trimestre, cobrar um pouco mais de vocês, principalmente na parte prática da disciplina. Dessa vez, ali só 2 grupos me encaminharam o vídeo. Gostei bastante, mandei para um monte de gente ver aqui e o pessoal achou bem legal. Depois eu vou dar o feedback para vocês sobre esses vídeos, tá? Podem ficar tranquilos. Mas eu pretendo puxar um pouco mais o pezinho de vocês aí para poder melhorar algumas coisas, tá? Principalmente nessa questão da entrega de trabalho, gente. Isso daí é a nota de vocês, entendeu? Se eu fosse deixar do jeito que vocês enviaram, um monte de gente aí estaria com nota vermelha. Então eu tive que caçar nota lá no class de vocês para poder conseguir fechar pelo menos com uma nota razoável. Ainda bem que a turma de vocês é boa, assim, sabe? Então a maioria entrega. Mas assim, vamos ter um pouco mais de responsabilidade com isso, principalmente com a parte prática dos trabalhos. Combinado? Olá, pessoal, tudo bem? O Arthur levou um susto ali, levou um susto na hora que eu disse tudo bem aí. Coloquei uma jaqueta, porque aqui em Curitiba, como vocês sabem, tá frio. Aí, pelo jeito, tá calor, hein? Tá todo mundo de camiseta? Oi, bom dia. Bom dia, professora Keline. Não, é Simone. Não, é a Simone. Oi, Simone, tudo bem? Como está? Sou Álvaro de Vardim, né? Sou colega aqui do professor Everson no Santa Cruz Centro Universitário e vim aqui colaborar com essa palestra aqui, essa conversa aqui com os alunos. Então a gente já estava antes do intervalo conversando e vamos continuar aqui para concluir. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela sua. Olha, aqui está 22 graus. 22? Ô, tá bom, aqui tá mais frio. Que daí eu já estava agasalhado, mas precisei de mais blusa aqui para aguentar, Aqui 16 graus, mas parece que tá mais frio ainda, tá mais frio mesmo, sei. Mas legal, pessoal, tá mais uma vez aqui com vocês, então vamos continuar, né? Falando no ponto que nós terminamos ali, né? No ponto que nós terminamos. Vocês têm algum questionamento para mim aí? Oi? Ah, tá, eu falei, vocês têm algum questionamento para mim aí, alguma pergunta, tudo? Como que tá indo a aula? Arthur?
Pode falar. Eu trabalho com comunicação institucional, né? Então, produção de conteúdo. Essa que é a minha, que é o meu trabalho, já há muitos e muitos anos, assim, sabe? Há muitos e muitos anos. Tanto é que até mesmo aqui na Secretaria de Educação, durante o período de 2003 a 2007, eu trabalhei na comunicação da Secretaria de Educação, justamente fazendo isso. Foi a primeira vez que teve um site, assim, que a gente fez, assim, muita cobertura, mostrando tudo que acontecia na época. Na época teve o projeto Consciência, na época também teve o Fera, então que era o de educação, de artes, né, de educação, participou. Então a gente fazia muito, assim, eu trabalhava aqui em Curitiba na comunicação da Secretaria de Educação. E agora, então, depois de muitos anos, aí a gente continua trabalhando com essa questão da comunicação institucional. Que a comunicação, né, como a gente estava falando, existe os dois lados do balcão, né? Então, como eu gosto de falar, né, Arthur? Tem desse lado do balcão são os veículos de comunicação, que você, por exemplo, o jornal, por exemplo, a Folha de São Paulo, a TV Globo, que daí faz o Jornal Nacional, faz o Jornal do Almoço da RPC, e tem o outro lado do balcão, que são as pessoas, assim, no caso, que produzem os conteúdos para os seus clientes, que são os assessores de imprensa, o assessor de comunicação, aquele que produz o conteúdo. Então, no meu caso, nesse exato momento, eu sou um produtor de conteúdo, um assessor de comunicação, um assessor de imprensa. Isso que é a minha função dentro dessa grande área que é o guarda-chuva do marketing. E você tem interesse de trabalhar na área? Todos vocês, assim, como que é esse, o que vocês querem fazer de carreira? Direito? Com vendas, legal. E a Giovana quer ser da área do direito, então. Legal. Que bacana, então manda ver, todos vocês aí, né? Que todos vocês estão no terceiro ano, né? Daí ano que vem já é a universidade. Mas por que graças a Deus? Mas você não está gostando agora do ensino médio? Não. Mas ó, a sugestão que eu te dou, não fique pensando assim no futuro, achando que o teu caminho tá difícil, assim, viva o presente, é a melhor coisa que tem, assim, sabe, viver o presente, assim, se dedicar ao máximo agora que está fazendo o curso de marketing, tudo, é igual lá na faculdade, né, quando eu converso com os novos alunos, os calouros, assim, principalmente, eu sempre falo, não fique pensando na formatura, não fique colocando toda a tua felicidade só no futuro, sabe? A felicidade é interessante a gente colocar aqui no presente, porque daí a gente vive mais leve, sabe? A gente vive mais leve. Que o grande barato da vida é curtir o caminho. Não é só a gente colocar lá toda a nossa felicidade só naquele ponto final. Você sabe por quê, Giovana? Porque o ponto final nunca chega, sabe? A gente sempre vai colocando na frente. Então vamos curtir agora o ensino médio, daí curtir também na hora de entrar na faculdade, primeiro ano, segundo ano, e fazendo isso. Diga, é a Giovana que levantou a mão? É eu, mas não foi eu que falei, foi a Evelyn que falou. A Evelyn que falou? É a Evelyn aqui, ó. Ah, então fica... Então, gostei do puxão da Evelyn ali. Mas então fica aí, ó, a minha sugestão, Evelyn, que daí o mais legal da vida é viver a vida leve, sabe? Porque senão a gente sempre fica colocando, igual aquele lance da cenoura pro coelho, né? Sempre lá na frente a gente sempre... Não, tem que curtir agora, sabe? Não curtir agora sem responsabilidade, sabe? É aquela coisa assim, ir curtindo. Pô, vou aproveitar agora essa palestra do professor Álvaro, vou aproveitar a aula da professora Simone, da professora Everson, do professor Rodrigo, sabe? Então, ir curtindo isso, que é a melhor coisa que a gente faz, assim, pra gente ficar leve,
Beleza, Evelyn? Opa, tamo junto. E daí depois me conta quando você passar começar teu curso de direito. Tenho certeza que você vai ser uma grande advogada aí. Elas também, as duas querem ser. Daí, não, e todo mundo é da área da comunicação, seja direito, seja marketing, seja jornalismo, publicidade. Parabéns por vocês, né? Então, pessoal, como a gente estava conversando, né, antes do nosso intervalo sobre os pilares da estratégia. Então, trabalhar com criação, né? Por exemplo, eu estou aqui num ambiente, né, que é o estúdio escola, que aqui a gente tem todas as condições para fazer, né, todo esse material, por exemplo. Mas no nosso caso, para atender o nosso cliente hipotético ali, a Santa Fé Esportes, né, não precisa de toda essa estrutura. Sabe? Então, o que acontece? Quais são os recursos que nós temos? Qual o tanto de dinheiro que a gente tem, de orçamento que a gente tem? Dentro daquele orçamento, a gente vai produzir. Vai fazer o quê? Eu posso usar o meu celular, vou ter um microfone de lapela, um microfone da boia, que faz uma captação legal, vou editar no Movavi, ou vou editar no Premiere. Então, tudo isso daí a gente tem que levar em consideração dentro dessa criação, sabe? Aí, como que a gente vai distribuir? Como que a gente vai distribuir? Ah, nós vamos fazer blog, nós vamos usar as redes sociais. Quais redes sociais que a gente vai usar? Ah, vamos fazer Instagram, vamos fazer TikTok, vamos fazer Facebook, sabe? Então, por exemplo, o Facebook é para um público que está com mais idade. O Instagram e o TikTok é para público mais de vocês. Qual que é o público que a gente vai visar? Sabe? Então, dependendo de como a gente... Vamos fazer vídeo curto, vamos fazer vídeo longo. O vídeo até 3 minutos, vamos colocar no TikTok, vamos colocar no Instagram. O vídeo mais longo a gente vai colocar no YouTube. Vai ser vídeo horizontal, vai ser vídeo vertical, sabe? Então, tudo isso daí a gente leva em consideração como que vai ser a nossa produção e a gente falar de acordo com o nosso público, né? Por exemplo, no TikTok vamos falar assim, no Instagram vamos falar assim. E daí você veja assim que tudo isso exige uma estrutura. Não estou dizendo uma estrutura grande, mas, por exemplo, você remodelar a tua entrega, né? A tua entrega de acordo com a ferramenta que você está usando. Por exemplo, no YouTube é mais conveniente trabalhar com conteúdo mais longo e na horizontal. No Instagram, trabalhar com conteúdo mais curto na vertical. Mas, por exemplo, pode ser que você não queira fazer isso. Tudo bem. Quem tem a percepção é você. É você que está conhecendo o teu cliente, como que o teu cliente se comunica. Por exemplo, o jovem tem mais pressa. Tem mais pressa. A pessoa que é jovem há mais tempo, tipo eu, tipo o professor Everson, o professor Rodrigo, a gente é mais tranquilo. A gente vê conteúdos mais longos. Então, mas eu também recomendo para vocês que são jovens, 16, 17 anos também, busquem conteúdos mais longos, porque esses conteúdos fazem bem para a capacidade cognitiva de vocês. Não adianta só consumir aquele conteúdo do scroll do celular, ali no Instagram, aquela coisa assim, fica. Você vê um monte de coisa, mas acaba não vendo nada. E daí o que acontece? Não fomenta a tua capacidade cognitiva, assim, de produção de conteúdo mais elaborado. Por isso que eu sempre defendo, sabe? Leiam, vocês para ser profissionais de marketing. E falando para a Evelyn e para a Giovana, no direito vocês têm que ler mais ainda. Vocês vão ter que viver com aqueles vademecum desse tamanho, lendo. E nós, assim, do ramo do marketing, da comunicação, nós temos que ler muito para quê? Porque para a gente escrever, para a gente ter ideia, a gente precisa ler. E eu recomendo mais ainda, leiam um livro de papel. Daí vocês vão falar, pô, professor, livro de papel é coisa do passado. Não é coisa do passado. Vocês vejam que ontem terminou a Flip, a Feira Literária de Paraty. E olha o quanto de gente estava lá, sabe? Quanto de gente estava lá. Eu fiz um trabalho, quinta-feira agora, com uns alunos num colégio particular aqui em Curitiba, que eles foram me dar uma entrevista, sobre filosofia.
sabe? Então, eles estão estudando filosofia desde os 6 anos e estão com 12 anos. E a capacidade cognitiva deles foi muito assim, admirável. A capacidade de fala, tudo, por quê? Porque eles estão tendo essa possibilidade de estar tendo contato com esse conteúdo, com esse conteúdo mais denso. Então, por isso que eu recomendo vocês terem esse contato com esse conteúdo mais denso através do livro. E aquela coisa, mas eu não estou convidando vocês para ler um livro que seja difícil, mas ler livro do que vocês gostam. Por exemplo, se vocês gostam de Olivia Rodrigo, então eu vou ler a biografia da Olivia Rodrigo. Se eu gosto da Anitta, vou ler a biografia da Anitta. Pega lá. Você gosta da Anitta, Giovana? Mas da Olivia Rodrigo, vocês gostam? Sim? Então, pegar a biografia da Olivia Rodrigo e ler, porque daí é aquela coisa assim, você vai estar se habituando qual o livro, porque é fundamental isso daí, e vocês lerem. Lá na minha época, eu já tinha até saído da faculdade, né? Mas naquele período ali, apareceu um site que se chamava Zé Moleza, que tinha ali um monte de trabalho pronto, sabe? Tinha um monte de trabalho pronto. E era muito aluno que pegava esse trabalho pronto e colocava ali. E os professores começaram a ver, né? E esse site era preparado, era um site colaborativo que era o Zé Moleza. Eu fazia um trabalho sobre o descobrimento do Brasil e colocava lá para compartilhar com as outras pessoas. O tempo foi evoluindo, apareceu o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você copia e cola, que era daí a época mais do professor Everson ali. Agora, com vocês, não, o professor Everson usava a Barça. Eu usei a Barça. Vocês nem conhecem a Barça, né? Vocês sabem o que é a Barça? A Barça, a professora Simone com certeza conhece também. Oi? Isso, excelente. Ela era um Google em livro, assim, sabe? O Google em livro. Só que era bom por quê? Porque a gente tinha que pesquisar. Agora vocês estão na inteligência artificial. Que, por exemplo, o professor Everson pode exigir de vocês o trabalho que for. Se vocês fizerem um prompt legal no Gemini ou no ChatGPT, vai vir o trabalho pronto. Vai vir o trabalho pronto. Só que tem o seguinte, se você pede o trabalho pronto para o ChatGPT, você não está aprendendo. Então não é bom. O ChatGPT você tem que usar o ChatGPT como teu assistente, sabe? Aquele trabalho mais denso, assim, igual o auxiliar, por exemplo, igual o auxiliar, assim, tipo, igual a gente fala, assim, pega o trabalho de artesanato de um pedreiro, por exemplo, o pedreiro vai pedir para o auxiliar dele bater o cimento, sabe? Então você tem que fazer a mesma coisa com o ChatGPT, fazer aquela coisa mais pesada. Não colocar o ChatGPT para fazer tudo. E o mais importante, você tem que colocar a tua personalidade no teu texto, na sua criação. Porque senão vai acontecer o quê? Vai ficar tudo igual. E não pode ser tudo igual. Porque só advindo da singularidade, daquele teu trabalho único, que vai existir um conteúdo agregado. Porque se você pega do ChatGPT o Arthur, que está olhando para trás agora, foi mexendo na mochila, Arthur? Mas eu estou brincando só. O Caio que está no teu lado, né? É Caio, né? Isso, sabe? Então você não pode ser igual, sabe? Por exemplo, você sempre tem que oferecer, por exemplo, igual aquela coisa assim. Por que você gosta mais de um restaurante do que do outro? Por que você prefere a comida da tua avó ou daquele restaurante? Por causa do tempero. Então a gente precisa ter o nosso tempero. Qual é o nosso tempero? Sabe? Então por isso que a gente não tem que colocar todas as atribuições da nossa vida para a inteligência artificial. A gente pode colocar para que ela nos auxilie. Para que ela nos auxilie. E também aquela coisa assim... Se a gente só faz tudo na inteligência artificial, na hora que o professor Everson, na hora que a professora Simone pedir para a gente sustentar oralmente, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir falar. Por exemplo, a Evelyn e a Giovana, que querem ser advogadas.
você pode pedir para o ChatGPT escrever toda a tua petição, toda a tua defesa ali. Só que na hora que você for ali para o júri, por exemplo, for ali para frente do juiz e precisar o quê? Sustentar oralmente, o que vai acontecer? Você não vai sustentar, sabe? Então, a gente tem que ter essa percepção. Use como um auxiliar, não como para ocupar todo o teu espaço, fazer todo o teu trabalho. Senão, o que acontece? A gente não aprende, sabe? Então, essa criação aqui que a gente está falando, planejamento, criação, distribuição e análise, a gente tem que fazer com esse equilíbrio. Use a inteligência artificial para nos ajudar, não para fazer tudo. E depois que a gente faz essa distribuição, escolhendo todos os nossos veículos ali, a gente tem que trabalhar também o quê? A análise. Analisar qual que foram os nossos resultados, sabe? Qual que foram os resultados que a gente conseguiu, por exemplo, chegamos em tantos milhares de pessoas, tivemos tantos compartilhamentos, tal. E depois disso daí, o que resultou, como a gente está falando em marketing de conteúdo, em comunicação de valor, o que resultou no resultado, né, de vendas? Quanto que a Santa Fé Sport vendeu mais de tênis, mais de bola de basquete, mais de skate? Então, isso que a gente tem que ter para a gente apresentar que a nossa estratégia foi bem sucedida, né? E o que acontece? A gente precisa saber qual que é o nosso público. Qual que é o nosso público? Quem a gente quer alcançar? Quem você quer alcançar? Sabe? Então, por exemplo, vocês com certeza já trabalharam em outras matérias aqui do curso de vocês com a persona, né? Criar uma persona. Como, por exemplo, se o público fosse eu, assim, homem de meia idade, mais 50 a mais, que gosta de rock, gosta de futebol, faz corrida de rua e gosta de bicicleta. Então, vamos falar com esse público. No caso de vocês, o que é? Público de 15 a 20 anos, que gosta de funk, gosta de trap. Qual que é a música que vocês gostam aí? Oi? Qualquer uma? Eu não entendi até agora. Vocês gostam de funk? O que vocês estão cantando aí, Giovana? Como? Trap? Rap? Trap? Reggae! Opa! Reggae eu gosto também. Reggae eu gosto. Nat Roots, Bob Marley, Peter Tosh, Papa Winnie, sabe? Gostei de ver, sabe? Então, por exemplo, a gente, aí ninguém de vocês falou rock, né? Então eu não posso trabalhar assim com o rock com vocês, trazer algo que eu vá trazer, vá colocar uma música rock no meio, vocês não vão se identificar. Oi? Opa, escuta muito rock. Sim, legal. Mas então vamos dizer assim, é só uma das... A Lana que vocês falaram isso? Quem? A Lauren gosta de rock, legal, sabe? Mas, por exemplo, assim, a maioria, a Lauren, então, é um nicho dentro de todo esse universo. Então, o que acontece? Mas a persona, eu vou trabalhar essa persona mais para quem gosta do trap, né? Do trap, do reggae, do reggae, né? Então, criar uma persona, né? Como estou colocando aqui no slide. Um perfil semi-ficcional do seu cliente ideal. Entenda seus problemas, dúvidas e necessidades para criar o conteúdo certo. Então, saber como que é esse nosso cliente, sabe? Então, já que é a maioria... Opa, gostei da câmera. Não, eu tô de óculos aqui. Aqui eu vejo bem, ali eu já vejo ruim. Você ia falar alguma coisa, professor Everson? Não, só para saber se eles sabem a diferença, né, de público-alvo e persona. Eu não sei se eles viram isso. Na outra turma eu passei isso, mas... Vocês sabem qual que é a diferença de público-alvo e persona? Sabe? Legal, bacana. É que o professor Everson ficou na dúvida se vocês sabiam, né? Então, essa persona é esse perfil semi-ficcional. Por exemplo, que é uma ficção, a gente vai criar a persona lá, que é igual, por exemplo, sei lá, vamos trazer Pega um nome qualquer, a Mariazinha. Por exemplo, a Mariazinha é a nossa persona,
que a gente vai falar. É mulher de tantos anos, gosta disso, tem essas dificuldades e tal. E é para esse público que a gente vai, para essa persona que a gente vai conversar, sabe? Para essa persona que a gente vai conversar. E esse público, por exemplo, que é o maior de vocês, claro que eu posso criar um conteúdo também lá para a Luana que gosta de rock, sabe? Mas é mais nichado. Porque o que acontece? Quando a gente cria uma persona, a gente impacta mais pessoas quando a gente entende quem é o nosso público-alvo, sabe? Que são, no caso, vocês, alunos do Colégio de Santa Fé, sabe? Então, pensar dessa maneira, construindo esse perfil, como a gente colocou aqui, quase é um semi-ficcional, mas trazendo todas as particularidades, né? E como que são as ferramentas, né? Os tipos de conteúdo, quais são as plataformas, vamos dizer assim, as plataformas que a gente vai usar, quais são os meios que a gente vai usar. Agora, com as novas tecnologias, a gente pode usar, tem a infinidade. Por exemplo, nos anos 80, a gente não tinha tudo isso. Lá na Michelin, naquela época da Michelin, quando começou, era exclusivamente o quê? A plataforma física, era uma revista, né? Por exemplo, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, em 2003, a gente criou o jornal Dia a Dia Educação. A gente criou duas coisas aí dentro da Secretaria de Educação. Era o portal Dia a Dia Educação, né? E o jornal também, que agora eu esqueci o nome, sabe? Mas a gente fazia um jornal que a gente distribuía para todas as escolas, assim, sabe? Mas falando mais especificamente com os professores. O jornal a gente conversava com os professores. E o Dia a Dia Educação a gente conversava com toda a comunidade escolar, sejam eles alunos, colaboradores e professores. A gente conversava através do Dia a Dia Educação, que era o portal, era um site. Na época não existiam as redes sociais. Não existia ainda nem o Orkut, que eu acredito que vocês não conheceram o Orkut, né? Vocês... Não, mas já ouviram falar do Orkut? O Orkut era o Facebook do Google. Foi a primeira ferramenta, sabe? Foi a primeira ferramenta. Porque você veja que nas novas tecnologias é muito dinâmico. Por exemplo, antes do Google, pense, aqui no Brasil, tinha o Cadê e o Aonde. Esses eu acho que vocês não ouviram falar, né? Cadê e Aonde. Eles eram buscadores brasileiros dos anos 90 e até o início dos anos 2000. Aí, com o crescimento exponencial do Google, foi crescendo, ele foi comprando todos. Então, o Cadê virou Google e o Aonde também virou Google, sabe? Então, ele dominou, por exemplo, igual, vamos dizer assim, o Google agora virou até quase que uma entidade suprema, né? O oráculo da internet, né? Antigamente existia vários oráculos pequenos, assim, em todo o mundo, né? Então, você veja que é muito dinâmico, né? Ali por 2008, mais ou menos, até isso tem um ponto bem interessante, assim, um marco histórico, foi quando o presidente Barack Obama dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, ganhou a eleição. Naquela época surgiram inúmeros blogs ali especificamente políticos nesse caso, e aí foi o início dos grandes blogs. Aí por isso que a gente chama, assim, a gente sempre brinca, a blogueirinha de moda, né? As blogueirinhas, que foi aí que surgiram, por exemplo, as primeiras blogueiras. Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil, a Camila Coutinho, a Camila Coelho, que foram construindo conteúdos nos blogs. E a partir disso, que quando veio o boom também das redes sociais, surgiu o Facebook em 2007, um pouco tempo depois o Instagram, começaram a surgir as redes sociais. Então você veja assim que mesmo hoje a gente tem essa possibilidade de usar todas essas ferramentas. Então a gente dentro do nosso cliente, no caso que a gente está usando esse exemplo, a Santa Fé Esportes que trabalha, a gente pode fazer o quê? Um blog, né? Tá ali o site, oferecendo todo o nosso conteúdo no blog. Produzir vídeos.
Tá? Como a gente já falou, vamos produzir o vídeo como? Com o iPhone, com o nosso celular Samsung, com o microfone da boia. Daí vamos postar onde? Nas redes sociais. Em qual rede social? No Facebook, para um público jovem há mais tempo, no Instagram e no TikTok para vocês que são mais jovens. Vamos fazer assim, quando a gente quiser fazer um conteúdo mais aprofundado, vamos construir um podcast. Vamos fazer como podcast? O podcast vai ser exclusivamente áudio ou vai ser videocast também, igual é o Podpah, igual é o Flow Podcast, sabe? Vamos conversar como com o nosso público, com a nossa moçada. Fazemos um podcast de 30 minutos, como lá na faculdade, por exemplo, eu faço de 1 hora, de 1 hora e meia, e a partir disso, assim, fazer os cortes e colocar onde? No Instagram, no próprio YouTube, para ir para os shorts, colocar no TikTok. Então, tudo isso a gente vai vendo e você vê que existem essas plataformas. Como até o professor Everson falou no início da nossa aula, claro, com tudo isso, com orçamentos razoáveis. Sabe? A gente não precisa, por exemplo, nos anos 80, a gente não conseguiria estar fazendo essa aula, sabe? Nos anos 80 aqui. Seria impossível, não seria difícil fazer essa aula online. Seria impossível. A partir dos anos 2000 já começou a ficar possível, mas ainda era difícil. Agora já é muito mais fácil. Né? Não significa que seja completamente fácil, não, a gente exige uma estrutura, exige um talento, exige uma experiência, sabe? Mas agora é possível fazer isso. Pensa, nos anos 80 era difícil fazer isso. Por exemplo, nos anos 80, vocês não sabem, né? Mas existia um Instituto Universal Brasileiro, que era curso por correspondência, pensa, curso por carta, você fazia curso de eletrônica por carta. Então imagina a dificuldade. Eu recebia aqui a minha prova, eu respondia e mandava lá para a empresa, eles iam corrigir e me mandavam de volta. Você veja que a gente vai se adaptando com as tecnologias que a gente tem no momento. Se a gente for ver lá em 1500, não existia nem a escola. Era um aluno tendo uma aula com um mestre. Por isso que a educação era restrita a alguns poucos. Veja o privilégio que nós temos agora. Vocês estão aí numa sala com 20 pessoas. Um professor aqui, o professor Everson, eu falando, o Rodrigo ali na suíte, a professora Simone aí. E veja só, o tanto de gente oferecendo todo esse conteúdo para vocês. Vejam só como nós, nos dias atuais, somos privilegiados, né? Então, por isso que cada vez mais a gente tem que aproveitar essas novas tecnologias para nos transformarmos em pessoas melhores, não para cozinhar o nosso cérebro e a gente só ficar scrollando ali a nossa tela e ficar com brain rot, com o nosso cérebro apodrecido. Tá? Então, essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês, daí a gente também pode fazer o quê? O e-book. O e-book é muito legal. Por exemplo, a gente produzir um e-book falando sobre a importância de corrida de rua, mostrando qual tênis usar, como treinar, quais são as melhores ruas para você correr em Santa Fé. Por exemplo, se você quer treinar para subida, você vai para tal bairro. Se você quer treinar no plano, tal bairro. Se o teu propósito é fazer uma corrida de aventura, você vai treinar na área rural de Santa Fé, e daí o que acontece? Daí você divulga como esse teu e-book através de um e-mail marketing, por exemplo, outra ferramenta ali. E para você ter acesso, e para você ter a pessoa ter acesso a esse e-book, como que você faz? Faz aquele cadastro básico no teu site ou no teu Instagram, que como a gente chama, né, é o funil de vendas, né? O funil de vendas. Antes de eu falar isso, eu quero mostrar para vocês aqui alguns podcasts no qual eu fiz aí nos últimos tempos ali. Por exemplo, ó, ali aquele podcast, mais lá na ponta com aquelas meninas ali, eu fiz um podcast de divulgação falando sobre o imposto de renda. O imposto de renda que a gente fez no mercado municipal de um dos bairros aqui de Curitiba, né? Então a gente fazendo imposto de renda, esses são os nossos alunos ali, auxiliando as pessoas, a moça loira é uma professora nossa, e a gente fez o podcast falando assim,
mostrando a importância de fazer o imposto de renda e mostrando que os nossos alunos já estão no primeiro ano já fazendo o imposto de renda. Então, a gente traz ali fazendo aquela conversa. Ali no meio, ali, eu fazendo uma entrevista com a professora Joeci, né? Professora Joeci, não, desculpa, desembargadora Joeci, né? Eu estou até vestido de Atlético Paranaense, porque ela é atleticana, eu me vesti de Atlético Paranaense para abraçar ela com mais carinho. Ano passado a gente não tinha caído ainda, então a gente estava ainda com mais ânimo. Agora a gente está bem desanimado ali, né? Então ali a gente está conversando, falando justamente o quê? Sobre o justiça nos bairros, sabe? Então ali naquele podcast a gente falando e a gente mostra ali também que a gente está trazendo os nossos alunos para a prática. Então você veja como é importante. Aquele outro ali, um podcast com um escritório de advocacia, que os advogados foram ali conversar comigo e dois advogados ali... Oi? Sabe? Dois advogados ali, eles são egressos, são ex-alunos nossos, né? Então você vê como é importante, a gente vai mostrando e mostra toda a nossa jornada do aluno dentro dessa produção do conteúdo. E para a gente terminar a nossa aula, porque a gente está chegando aqui, por exemplo, isso daí que é a jornada do cliente, do estranho ao fã, né? Então, como que deve ser a nossa estratégia de conteúdo, né? Isso, o topo. Por exemplo, que eu falei ali do e-book, né? Que é o funil, que a gente já, com certeza, já trabalharam, que é o funil de vendas, a descoberta. Tá, então a gente já vai concluindo aqui, né? Esperando já o professor Davidson chegar aqui. Então, o topo, a descoberta, né? Um conteúdo amplo atrai novos públicos, né? Então a gente faz o nosso blog falando de corrida, falando de skate e tudo, sabe? Daí quando a gente transforma, a gente já está no meio do caminho, que a gente está mostrando para o nosso público um conteúdo que educa. Conteúdo que educa oferecendo soluções, né? Oferecendo soluções que é o nosso meio. E lá no nosso funil, né, que é a decisão, um conteúdo que ajuda na escolha como case de sucesso. Então, por exemplo, você quer aprender a correr em Santa Fé? Então, tem acesso ao nosso e-book. Então, a pessoa vai lá, qual o seu nome? Álvaro, quantos anos você tem? 52. Qual que é o teu e-mail? Tal. Então, por exemplo, aí a gente já estabelece um contato e a partir depois disso, sim, você veja assim que a pessoa teve toda a vontade de se comunicar com a gente. Toda a necessidade de se comunicar com a gente. Então, ali eu já tenho o nome dela, a idade dela, o que ela gosta, o esporte que ela gosta, e o e-mail, né, e o telefone para eu entrar em contato com ela. Sabe? Então, daí, com isso, daí eu ofereço para ela, já mando imediatamente para ela, na caixa de e-mail dela, o e-book para ela aprender aprender a correr, né? E a partir disso que eu estabeleço esse relacionamento, eu começo a criar conteúdos para ela, que eu sei que ela gosta de skate, sei que ela gosta de corrida, e eu vou enviando esse conteúdo e, consequentemente, dentro desse conteúdo, eu vou oferecendo o quê? Os meus produtos, né? As minhas ofertas. Por exemplo, eu sei que o Alan gosta de corrida de rua, vou dizer que chegou o novo Mizuno Wave Creation. Então a gente vai jogando tudo isso em frente, né? Onde distribui seu conteúdo, como eu coloquei no seu próprio site, ou no blog, no e-mail, nas redes sociais, sabe? Então a gente construindo tudo isso. E uma coisa que é importante, para a gente já caminhar para a nossa finalmente aqui. Consistência é a chave. Não é sobre fazer uma única vez um conteúdo, mas sobre criar um fluxo constante. Não adianta a gente só construir um conteúdo e pronto, não. Tem que estar criando. Muitas das vezes o que acontece com inúmeras empresas, faz um conteúdo achando que vai resolver. Não vai. É a mesma coisa naquela época que existe ainda, é claro, aí em Santa Fé deve ter, um jornal e a gente colocar um anúncio. Não, tem que ter a constância. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês aí, tá? Muito obrigado. Quiserem manter contato comigo aí, tá? Procure eu no Instagram, @Álvaro de Vardim, precisando, tá? Obrigado, professora Simone, obrigado a todos os alunos aí, o Alan, o Arthur, a Giovana, a Evelyn, a Luana, que gosta de rock também. Tchau para vocês, hein? Fiquem bem!
Obrigado, professor Everson, aí pela oportunidade. Obrigado ao Rodrigo que está ali no estúdio nos ajudando. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem aí. Tchau.